Boa noite, você. Deixa eu pôr o fone de ouvido aqui. Eu tô esquecendo que eu tenho que pôr o fone. Também vou pôr o meu. Boa noite. Boa noite. E aí, Prazer tudo falar, bem? prazer falar com você aí ao vivo. Muito Prazer é todo obrigado. meu. Eu sou aí, para quem não me conhece, né, que tem gente que é seguidor seu, né, tem gente que é meu seguidor que está acompanhando aí ao vivo. Então eu sou pediatra, Fabiano Tebas, né, atendo aqui no Vale do Aço e, né, como acho que como tudo na vida a gente faz, quando a gente faz a profissão da gente com amor, a gente faz, né, de coração, faz bem feito. E você sempre foi para mim uma referência aqui de fonoaudiologia, tanto como professora de fonoaudiologia, quanto também como atendimento, né? Então todas as pessoas assim só elogiam você e nada melhor do que uma pessoa do seu gabarito para falar de um tema tão importante que é sobre fala, né? Que a gente como pediatra a gente entende, mas a gente entende o básico, né? A gente sabe quando não, as coisas não estão andando bem, a gente desconfia e encaminha, né? Mas nada como um bate-papo com um especialista para esclarecer as dúvidas, não só das mães, mas das dúvidas minhas também, que às vezes a gente tem muitas dúvidas nessa parte aí, né? A gente fica que cada criança é única, né? Então, às vezes, uma mesma criança da mesma idade, duas crianças da mesma idade, às vezes uma com atraso e a outra com atraso, às vezes uma significa uma coisa e a outra não significa, né? É Então, primeiro te verdade. agradecer, vou deixar você se apresentar aí também, senão eu falo aqui muito e não deixo você se Verdade. apresentar. Eu que agradeço o convite, Fabiano. Para mim é uma satisfação imensa participar. Primeiro porque eu quero também parabenizar pelo trabalho que você está fazendo aí nas redes sociais. A Miriane, que é minha amiga, né, que sou conhecida também, é quem fez esse contato inicial aí, e eu acho que foi muito feliz para mim poder te conhecer. Virtualmente, a gente ainda vai conhecer pessoalmente. Pois é. Mas eu venho acompanhando aí seu trabalho, venho acompanhando suas lives, sua postagem, e quero te parabenizar porque eu acho que essa orientação às famílias, né, sobre desenvolvimento infantil, sobre as questões aí típicas do desenvolvimento e atípicas, isso é de uma é, questão assim de muita importância para os pais, né? Além de fonoaudióloga, eu sou mãe de dois meninos. Eu tenho o Miguel, que tem 7 anos, o Lucas, que tem 1 ano e 9 meses. Então, a maternidade é um assunto que tudo está relacionado, além de me motivar pessoalmente, me motiva profissionalmente, desenvolvimento de fala também é esse assunto, né? Faz muita parte do meu dia a dia. Eu sou fonoaudióloga, fiz meu mestrado em ciência da reabilitação e desde 2003 até o começo desse ano fui professora de curso de graduação em fonoaudiologia. Então, o que eu vou trazer um pouco aí do nosso bate-papo é um pouco dessa experiência, tanto acadêmica quanto profissional de atendimento. E o meu desejo é poder compartilhar um pouco disso com seus seguidores, com as famílias que estão seguindo, a gente aqui na live. E quero que as pessoas, assim, fiquem à vontade também de participar do nosso bate-papo. E eu tentei organizar um roteirinho aqui, uma cola, dentro Ah, das isso é bom. perguntas que as pessoas foram fazendo, né? Que a gente se dispôs a tentar responder as perguntas, né? Então nós vamos Sim. seguir mais ou menos esse roteiro aqui. Pois essa ideia sua foi boa da gente fazer, né, junto com a postagem do anúncio da live, abrindo para perguntas já, né, porque isso já vai dando uma ideia do que o público precisa saber e quer saber, né. Sim. Mas as dúvidas são muitas, né, assim, eu quero falar um pouquinho assim da minha experiência como pai e como pediatra também, né, do que eu vivencio no dia a dia do consultório, que basicamente eu dedico minha vida assim ao consultório mesmo. Eu já trabalhei em muitos setores da pediatria, mas hoje em dia é consultório. E a gente vê no dia a dia muitas dúvidas dos pais, muita insegurança às vezes, de como estimular, de como fazer, se está atrasado, se não está. Então é o que eu vejo no dia a dia, né? Eu sou pediatra há 15, na verdade tem 15 anos que eu terminei a pediatria, que eu tenho consultório, tem uns 13 anos. E nesse período eu já vi muita coisa nessa área, né? Não só de pacientes que eu atendo, quanto pacientes que outros colegas atendem também. E eu vivenciei também isso na minha família. Eu tenho um filho de 8 anos e tenho uma filha de 4 anos.
E o meu filho de 8 anos, ele tem um atraso na fala até hoje, ele, né, já evoluiu muito, mas, né, desde os 2 anos, até um pouco antes, a gente começou com fono, TO, ele tem umas dificuldades de aprendizado também, enfim. Mas, eu passei isso como pai também, então eu sei o que o pai vivencia naquele momento que percebe que o filho não está evoluindo naquilo que deveria, começa a comparar com os coleguinhas, você vê que todo mundo está falando e só o seu filho não está falando. Isso é uma coisa que machuca muito os pais, né? E todo pai quer que o filho seja, né, que seja entre aspas, normal, né? A gente fala, né, que seja típico. E quando alguma coisa foge, a primeira reação de muitos pais é falar, não, tá tudo bem. Isso até, né, querendo ser otimista mesmo, que vai tudo evoluir bem, vai ser assim, né? Mas assim, eu acho que quanto antes a gente colocar o pé no chão e assumir que realmente o nosso filho precisa da nossa ajuda para evoluir, isso é importante, porque existe uma fase que a gente chama de janela de oportunidades. Quanto mais nova a criança está, mais fácil da gente reverter aquela situação do atraso. Não só da fala, mas qualquer tipo de atraso que a criança tenha, né? E uma coisa que eu falo muito com os pais, né, inclusive a última live que eu fiz, de como se conectar a seu filho, né? Algumas pessoas, até pacientes e alguns até da minha família mesmo, falam, frescura, negócio de conexão, né? Parece uma viagem na maionese, isso aí. Falar de conexão, você tem que falar da doença, falar disso aqui, conectar, isso aí é uma coisa meio assim, parece que está viajando. Mas, não, pesquisas mostram isso, né? Desde o útero, se você conversa com seu filho, aqueles primeiros meses, primeiros dias, começar a ler livros para a criança, olhar no olho, falar com ele, cantar, isso faz toda a diferença no desenvolvimento de todos os aspectos, mas também, principalmente, da fala, né? E a gente tem que observar, não só, chegou 1 ano e meio, tem que estar falando, chegou 2 anos, tem que estar falando. Às vezes muito antes disso, né? Tem as fases que a criança começa a balbuciar, naqueles primeiros meses de vida, né? Com 6 meses já começa a balbuciar sílabas, né? Fala má, fala pá, né? Na hora que alguém brinca. E a fala, né? Existe a fala, né? Eu estou falando aqui, mas a especialista é você, depois você vai falar com mais critério, né? Eu estou só falando a visão pediátrica. A fala, existe a linguagem não verbal também. Você olhar para o seu filho, fazer cara de feliz, fazer cara de bravo, essa expressão facial, essa criança entende isso e começa a se comunicar com você, muitas vezes até antes de aparecer a fala, em forma de expressões faciais e tudo, né? E aí, assim, chegou 6 meses, 7 meses, a criança tem que ter evoluído um balbucio. Eu sempre pergunto nas consultas, né? A gente vê, às vezes, até mesmo porque às vezes muito volume de criança para atender, tem pediatras que às vezes não tem tempo de conversar sobre isso. Mas é importante porque às vezes a família acha que está tudo bem. Mas a gente tem que perguntar, tá balbuciando? Como é que tá? Tá soltando sonzinhos? E a gente visualiza na consulta, mas às vezes tem consulta que o menino chega dormindo, ou às vezes está chorando por algum motivo, está passando mal, e a gente não consegue ter, e às vezes aquela oportunidade que a gente tem ali de questionar isso. Às vezes a família veio para uma outra queixa, que o menino está com febre, então o pediatra tem que estar sempre antenado, não só para sinais de autismo, mas também sinais de atraso na fala, às vezes específico da fala e outros sinais. Então não está balbuciando, a criança não está tendo uma comunicação. É importante já encaminhar para um profissional. E chegou, a gente fala, qual idade deve estar falando, né? A gente espera que mais ou menos com 1 ano, né? Eu estou falando na minha visão. Tem, lógico, prematuro, às vezes demora um pouco mais. Tem criança que atrasa um pouquinho, desde que esteja se comunicando, entendendo, olhando e entendendo o que você está falando, apontando. Então tem muitos outros critérios que a gente usa. Mas passou de 1 ano, 1 ano e 2, a criança não está pronunciando nenhuma palavrinha, eu como pediatra, que é muito comum, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria, falar, depois de 1 ano pode passar as consultas para 4 em 4. Depende, né? Quando chega 1 ano a criança não está desenvolvendo a fala, né? Eu falo, pelo menos uma mensagem daqui a 1 mês você me manda, está evoluindo, daqui a 2 meses. Chegou assim, né? A gente, 1 ano e 4, assim, para mim é o limite, mesmo que a criança esteja comunicando muito bem, se não está aparecendo uma fala, mesmo falar, aí é muito comum a gente ouvir, doutor, o pai dele falou com 2 anos, o avô falou com 3, não sei quem falou com 5, sempre tem uma história na família de alguém que coisa, né? Até meu filho, quando estava com atraso na fala, eu fiquei buscando alguém da família que demorou para falar, para tentar falar assim, nossa, mentalmente eu tenho que justificar isso.
para ver se acalenta meu coração. Né? Então isso é normal, não é que o pai querendo inventar alguma coisa, mas é porque quer realmente pensar positivo para ver se o negócio vai fluir naturalmente, sem precisar de intervenção. Mas hoje os estudos mostram que quanto mais cedo ocorre uma intervenção, faz diferença na vida da criança. Então, uma criança que tem uma intervenção precoce, ela tem uma evolução diferente daquela que tem uma intervenção tardia. Então, percebeu que seu filho não está compatível com o desenvolvimento da fala, comparado com outras. A gente tem que comparar, a gente não pode ficar comparando também tudo, né? Lógico que cada criança desenvolve no momento, mas se a situação está ficando diferente, se a professora está percebendo, se todo mundo percebendo, tem que ter humildade de procurar um pediatra, mesmo que o pediatra do seu filho não tenha percebido, volta nele ou vai numa fono. Tem que ter, né, mesmo que não seja nada, mesmo que às vezes tem criança que vai desenvolver, mas uma intervenção precoce vai fazer diferença e vai acelerar o processo. É aquela intervenção diagnóstica, né? Assim, para se entender o que está acontecendo com a criança, né? Eu acho que o que você está falando é muito válido. O que a gente na fonoaudiologia tenta trazer de informação para o público é no seguinte sentido: na dúvida, vamos fazer uma avaliação. Na dúvida, procure um especialista, porque se não for nada, mal não vai fazer. E se for, você está no momento ótimo, como o Fabiano bem disse, da janela aí do desenvolvimento, que vai favorecer o prognóstico, se for alguma coisa, né? Então, é muito importante realmente a gente ter esse parâmetro. E sabe o que isso não tem na literatura não, Fabiano, mas é uma percepção minha. Antes as famílias tinham muitos filhos, então era mais fácil para as famílias compararem as crianças. Eram muitos sobrinhos, então quando uma criança destoava aí das outras, era mais fácil perceber. Hoje as famílias têm poucos filhos, tem um, tem dois, então até para os pais, para os adultos perceberem, será que está dentro da faixa? Está fora da faixa? Fica um pouco mais difícil porque a gente acaba convivendo com menos crianças. E aí a comparação muitas vezes só vai acontecer quando a criança entra na escola ou em alguma atividade de socialização, porque aí o pai fala assim, uai, não está igual os outros, e aí esse estado de alerta começa, né? Mas eu pode falar, desculpa. Não, mas para mim fica até melhor se a gente for batendo papo, tá? Eu acho que fica mais interativo, mais gostoso. Mas eu tô querendo falar com você que feliz coincidência que nós dois estamos batendo esse papo, que além do nosso lado profissional, nós estamos vivendo algo parecido no lado pessoal também. Miguel, meu filho de 7 anos, desenvolveu a fala muito rápido. Ele é muito falante, inclusive, tem um vocabulário bem desenvolvido. O Lucas, meu filho mais novo, nasceu prematuro, com 34 semanas. E ele 34. Ele desenvolveu um motor mais lento e também está tendo desenvolvimento de fala mais lento. E quando você diz assim, eu como pediatra fico preocupado, você imagina eu como fonoaudióloga. Isso. Mas assim, eu falo que a oportunidade de aprendizado, porque eu acompanho o desenvolvimento do Lucas, eu tenho lido, tentado entender, mergulhado ainda mais no estudo da questão do desenvolvimento da fala, pelo meu interesse profissional e pessoal de acompanhá-lo. E o que é a medida inicial em qualquer situação? Estou falando aqui como mãe, né? É uma avaliação audiológica para verificar a audição, que é a primeira questão quando a gente pensa em qualquer alteração de fala de uma criança, é ter a certeza que ele está ouvindo bem, por mais que vocês não tenham suspeita, né? Às vezes, Fabiana, a gente recebe no consultório a mãe falando assim, você já investigou a audição? Não, ele não tem problema de audição. Por exemplo, bate a porta, ele ouve. Pois é. Eu chamo estoura um foguete, ele chora. Exato, ele assusta. Então, uma coisa que a gente precisa orientar sempre é que a audição, a fala tem um volume baixo. Então, é preciso investigar a audição para ver se a criança escuta nesse nível de decibéis que é a fala, né? Pois é, às vezes ele ouve bem de um ouvido e do outro ouvido ouve mal, né? Então uma coisa compensa o outro na hora de um barulho mais alto, mas na hora da fala dá uma repercussão. Então a primeira coisa que a gente tem que investigar é realmente a audição. A segunda coisa é um profissional que possa fazer uma avaliação. Por exemplo, o Lucas, ele está fazendo acompanhamento fonoaudiológico, porque mãe e fonoaudiólogo não combinam não, aí tem que ser outra.
Aham. Com a Maria Joana, que foi uma aluna minha, uma fono muito capaz. E ele está fazendo um trabalho também de estimulação musical, de iniciação musical para bebês, que também isso é uma outra possibilidade aí de estimular, porque usa música, usa ritmo, né? E eu acho Aham. que o caminho é esse. Manifestou alguma dúvida, tá vendo que o ritmo não está exatamente como das outras crianças, procura uma avaliação, porque o estímulo precoce ele pode fazer muita diferença, né? Sim. Pois é, às vezes o pediatra, antes de mandar para a fono, detecta alguma causa, alguma coisa que pode ser a causa. Por exemplo, hoje, isso aconteceu hoje. Eu atendi uma menininha que estava já com 1 ano e 4 e não falando. Só que eu falei com a mãe, ó, daqui a 2 meses, se ela não estiver falando, depois disso que eu vou te orientar, você vai para a fono. Porque eu percebi que ela era esperta, se comunicava, mas o que acontecia? Ficava de chupeta o dia inteiro e o celular e televisão, a mãe falou que em média de 6 horas por dia. Eu fiquei horrorizado, 6 horas por dia. Isso, quando fala 6, porque já deve ser 8. A família geralmente tende a falar que é um pouquinho menos, daqui fico com vergonha. Mas 6 horas, ela fica a tarde toda no celular e fica até tarde. Então, assim, isso desestimula demais, né? A gente sabe que tela menor de 2 anos não deveria deixar nada. Mas um excesso, então, com certeza, igual você falou que antigamente as pessoas tinham mais filhos. Era um critério não só de avaliação, mas acho que também de estímulo. Um brincava com o outro e tal. Claro. Né? Às vezes a mãe não tinha tempo de brincar, igual muitas mães às vezes não tem tempo hoje, mas um brincava com o outro. E hoje em dia, se tiver um filho, está no celular. Se tiver 2 filhos, um está no celular, outro na televisão. Se tiver 3, está um no tablet. Lógico, tem exceções. Tem pacientes diminui a interação, que não né? deixam. Pois é. Então, eu acho que isso aí também pode estar contando. Então, eu vou falar, a primeira coisa que você chegar na fono, ela vai mandar tirar celular, tirar as coisas e tirar chupeta. Então, você já faz isso, já vai agendando com a fono, mas pode ser que isso vai fazer. E tem uns que fazem diferença. Nossa, doutor, tirei o bico, como que fez diferença? Né? Então, tem essa pergunta aí, que eu vi umas mães perguntando sobre chupeta. E o que acontece, né? Quando a criança fica com chupeta na boca, é um objeto que está ocupando a boca. Então, ela muitas vezes vai deixar de expressar a fala, porque a boca está ali com a chupeta, né? Então, realmente, ela não vai trazer um problema da linguagem, mas ela vai trazer um problema da fala, da expressão da fala, que é bom a gente até diferenciar um pouquinho isso. Justamente porque aquela chupeta na boca vai estar impedindo muitas vezes a criança de articular um som, de produzir um som. Então a orientação é essa mesmo. Chupeta, o mínimo de tempo possível para dormir, criança dormiu, retira, além dos prejuízos que isso traz para o desenvolvimento oral, né? E também a tela, Fabiano, muitos estudos recentes dizendo que a interação é o eixo do desenvolvimento da linguagem, da fala, né? E a tela você não tem interação. E a criança, às vezes a mãe fala assim, mas ele aprendeu as cores no vídeo, ele aprendeu as letrinhas, mas ele não aplica isso funcionalmente no dia a dia dele. A criança, o que ela aprende com a tela, ela não é capaz de aplicar na vida real. Então ele decora aquilo, repete aquilo sem sentido, sem uso funcional. Então não adianta. E uma das coisas que a gente tem lido também é que as pesquisas falam assim, piorou a questão da frequência da atraso de linguagem? Não é, a gente não tem estatística disso ainda, mas o que a gente sabe é que o estilo de vida mudou muito. Antes as crianças brincavam na rua, brincavam com outros, subiam em árvore, corria, isso tudo estimula a linguagem. Hoje elas são com menos crianças, dentro de casa de apartamentos fechados, com menos oportunidade de interação, com menos oportunidade de experiência motora, sensorial, isso tudo pode impactar no desenvolvimento da fala e da linguagem, né? Então, esse controle aí de tela, ele realmente é uma recomendação importante da Organização Mundial de Saúde, da pediatria, e eu acho que todo mundo tem que ficar aí atento a isso, né? Pois é, não é só na fala, né? Atrapalha no relacionamento interpessoal, a criança fica mais nervosa. A gente vê isso, né, no consultório, o excesso de tela. Eu vejo isso com a minha filha. Meu filho não liga para televisão, mas minha menina adora. Então, o dia que ela assiste desenho, tem sábado ou domingo, às vezes que eu deixo, né? Ela fica outra, fica mal-humorada, é nítido. Você pode deixar, às vezes, 1 hora vendo o desenho, que muda. Pode ser um desenho mais tranquilo do mundo, que ela fica mais, né? Fica mais irritada, né? Fica mais irritada. Então, e o dia que não tem tela,
a criança vira outra. Atrapalha na alimentação, atrapalha no sono, atrapalha em tudo, né? Então, a gente precisa limitar mesmo, não é para proibir, dependendo da idade, tem que proibir mesmo, mas dependendo da idade tem que limitar. Tem muitas perguntas que chegaram para mim, né? E assim, eu queria fazer uma pergunta. Eu vou passar igual o jogador de futebol, passar a bola para você. Em vez de eu responder, passar a bola, né? Tem uns aqui, tem 2 anos e não fala. Tem 1 ano e 6 e não fala. Tem 1 ano e 4 e não fala. Foram as perguntas mais comuns, né, Fabiana? Sim, os parâmetros, né? Isso. Então, assim, o quando, né, e aqui dentro da fala, dentro de não fala, tem assim, mas ele imita cachorro, mas ele mostra as partes do corpo. Então, assim, o quando você acha interessante numa criança, para a mãe falar assim, não está falando, devo ir na fono, ou até antes de falar, quando que eu devo ir na fono, se não está balbuciando, eu devo me preocupar, você tem que observar outros parâmetros da comunicação não verbal que a gente fala, ou tem um parâmetro, 1 ano e 4, 1 ano e 3, qual que você acha o divisor de águas aí para ir ou não na fono, né, baseado aí no que você estuda e na sua experiência? Tá. Fabiano, eu vou responder, eu até trouxe assim, um quadrinho para ajudar mais didaticamente a falar desses parâmetros, mas para a gente entender melhor, eu acho que seria legal, primeiro, conceituar a diferença de linguagem de fala, porque às vezes isso fica um pouco confuso. E os pais, quando entendem isso, conseguem observar melhor o desenvolvimento dos filhos. A linguagem, como você disse, tem um monte de componente não verbal. Quando você faz a mímica facial, o tom da sua voz, um gesto, quando a criança imita, quando ela brinca com o objeto fingindo que é outro, isso tudo mostra o desenvolvimento da linguagem. A fala é a expressão da linguagem, né? É uma das formas de expressão. Então, às vezes, a criança, ela tem toda essa parte de linguagem boa e tem uma fala que ainda não manifestou. Então, ela entende, ela segue comando, ela reconhece as pessoas, ela reconhece quando alguém fala uma palavra, mas ela ainda não fala, ela não tem expressão. Isso é um prognóstico melhor. Tem mais chance de ter um desenvolvimento melhor. Agora, quando a criança, além de não falar, não entende bem, não reconhece partes do corpo, não reconhece os bichinhos, etc., aí a gente já pensa que pode ter mais comprometimento também da linguagem. Então, a gente precisa só distinguir um pouquinho isso. É importante a gente ver que, quando eu estou falando da avaliação de linguagem, de fala, eu não posso só contar palavras. Porque muitas vezes o pai e a mãe ficam assim, quantas palavras tem que falar com tantos meses? Com tantas palavras tem que falar com tantos anos? A palavra, ela é um parâmetro importante, mas eu preciso ver isso, esse gesto, esse brincar, essa intenção comunicativa. Pega o adulto pelo braço, tenta puxar, mostra uma coisa, aponta. Isso tudo o fonoaudiólogo vai avaliar nesse contexto. E aí eu acho que, igual quando a gente está aprendendo uma língua, né, vai aprender inglês. Primeiro a gente entende tudo, falar é outros 500, né? A criança também é assim. Primeiro ela vai entender, depois ela vai começar a falar. A criança está em desenvolvimento típico, né? Então, primeiro ela responde a compreensão, depois ela vai começando a expressão. Mas vou dar alguns parâmetros aqui que são grande parte das perguntas em relação a isso, né? Com 6 meses, então, a gente espera que o bebê tenha um sorriso social. Alguém vai brincar com ele, ele ri, ele acha graça. Isso já é um sinal interessante de desenvolvimento da linguagem. Com 9 meses, ele começa a balbucio de som simples. E isso também é comum a gente observar. Às vezes, sílabas com 9 meses. Com 12 meses, 1 aninho, a gente espera que ele comece as primeiras palavrinhas. Às vezes não é uma palavra bem articulada, não é uma palavra precisa, é um papá, um mamã, é o au-au, mas ele manifesta as primeiras palavras, um balbucio mais complexo. E com 12 meses, a parte de compreensão dele também é interessante porque ele já atende pelo nome dele, ele já sabe que ele chama o nome dele, Lucas, João, então ele começa, quando as pessoas falam o nome dele, ele olha na direção, ele sabe que está se referindo a ele. Depois, com 18 meses, Fabiana, eu acho que aí que a maioria das queixas das famílias, não sei se na sua experiência é assim, mas com 18 meses dá aquele sinal de alerta assim, para os pais. Ai, não está falando ainda? Será que devia estar falando? Porque com 18 meses,
ele teria que estar falando mais palavras. Hoje, a gente sabe que com 18 meses, a nossa referência é que ele fale pelo menos 20 palavrinhas. Palavras que sejam do cotidiano dele. Mas ele reconhece quase tudo. Se você falar, mostra o uau, ele vai mostrar. Mostra sua barriga, mostra fulano, ele já consegue reconhecer e o vocabulário está ampliando. Com 2 anos, a nossa expectativa é que ele estruture frase de pelo menos 2 palavrinhas. Da água, quer mimi. E aí ele vai entender comandos também mais complexos. Do tipo, pega a bola e põe na cama. De 2 sequências. Segura o copo e põe na mesa. Então a gente espera que com 2 anos ele consiga responder esses comandos. Só que a fala nessa época sofre uma explosão. De 1 ano e meio para 2 anos. E aí ele vai entender e vai falar cerca de 200 palavras. Então, esse é o ritmo. É como se ele estivesse assim, recebendo, e depois ele desembolasse na fala. Então, o parâmetro de 2 anos é um parâmetro importante. Então, quando a gente recebe criança de 2 anos que não está falando nada, a gente já precisa avaliar. Uma criança de 1 ano e meio que não está manifestando ainda, não está reconhecendo, não está falando nenhuma palavrinha, ou está falando pouquinho, já é uma idade também crítica para a gente avaliar, respondendo o que você perguntou. Com 3 anos, Fabiana, ele fala frase mais longa. Ele já consegue, eu quero comer, articular melhor, e ele também entende verbos, comandos de 3 verbos. Vai lá no seu quarto, pega o sapato que está na gaveta, tipo essa sequência. Com 4 anos, ele conta uma história, entende o passado, a conjugação verbal. E com 5 anos, a gente espera que ele tenha adquirido todos os sons da fala e já consiga ter uma fala mais complexa. Então, estou tentando fazer didaticamente uma cronologia para responder a maioria das perguntas dos pais aí que foram falando, meu filho tem tanto, está normal? Não está? Espero. Então, acho que aí tem alguns parâmetros. Você falou aí dos 2 anos, é interessante que aqui no meu consultório, né, a fase que a criança tem medo do pediatra, geralmente entre 10 meses, 1 ano, até 2 anos e meio. E é muito claro, eu vejo isso na fala, né? Quando chega 1 ano e pouquinho, é porque está com medo do pediatra, quando eu vou examinar, mamãe, chamando a mamãe. E os que estão chegando a 2 anos, quer sair, quer sair. Já 2 anos frase, e meio, né? E às vezes 2 anos e meio já tá quer ir embora, já tá falando quer ir embora, quer ir embora. Ele fala errado, quer ir embora, não fala embora ainda, mas quer ir embora. Normal. Né? Esse que a gente vê. Quando chega 2 anos ou 2 anos e pouco, tá só apontando para a porta, né? Já tá se comunicando também que quer ir embora, mas né, já tá difícil. Então, às vezes, até na hora do desespero, né? Tem menino que na hora do desespero do medo fala mais, né? Um pouco, chama a mãe e tal. Sim. Quando isso não acontece, a gente fica mais atento. É a necessidade, né? Na hora do desespero, ele tem necessidade de falar. Então, uma coisa que eu acho muito importante falar, até lembrando aqui do seu relato, nenhuma criança não fala porque ela tem... meu filho tem preguiça. Né? Ele não fala porque ele é preguiçoso. Nenhuma criança não fala porque tem preguiça. Ele não fala porque ele tem dificuldade. Né? Ele não alcançou ainda a maturidade neurobiológica, ele não tem estímulo suficiente, ou tem alguma questão de base. Porque falar é uma necessidade. Eu falo que falar... Tem uma fonoaudióloga que é muito interessante o trabalho dela, que ela fala assim, falar é poder. E é mesmo, porque eu preciso expressar o que eu quero, o que eu sinto. Quem não quer falar? Sim, então a criança também quer falar. Quando ela não fala, é porque ela está tendo alguma dificuldade a impedindo de falar, né? E isso precisa ficar muito claro, porque às vezes é muito comum a família falar, não... Além dessa história que o pai falou tarde, que o tio falou tarde, é porque ele tem preguiça, né? E a criança não tem preguiça de aprender, né? Pois é. Outra coisa que se pergunta muito, né? Que para mim é mito, ele andou cedo e por isso vai demorar a falar, né? Não, ele não está falando ainda, doutor, mas também andou com 10 meses. Não tem nenhuma relação disso, né? Isso aí, eu sei que não tem, mas assim, eu estou te falando mais para a gente esclarecer ao público. São aí, os né? ditados populares, né? Os conhecimentos populares. Na verdade, o que a gente tem de estudos evidenciam exatamente o contrário, né? Igual eu falei do meu filho. Ele teve um desenvolvimento motor mais lento. A fala mesmo é
é um aprendizado motor, né? Mais complexo. Tem estudos, Fabiano, que falam que a gente só vai ter o padrão de fala mesmo. Adulto com 14 anos, é até muito tarde, né? Assim, Sim. de tão preciso, tão rápido, tão complexo que é o movimento de fala. Mas, Uhum. então, o que a gente vê na literatura é criança que teve o desenvolvimento motor mais rápido, desenvolve fala mais rápido. E Sim. criança que teve o desenvolvimento motor mais lento, tem uma tendência a desenvolver fala mais lento. Não estou falando que é regra, que vai ser com todo mundo, mas é o que a gente vê de evidência. O contrário Sim. não tem evidência, é mais percepção e É. subjetiva. Tem criança que tem um atraso, às vezes, global também, né? Às vezes o primeiro lugar que percebe é na fala, né? Depois vai vendo que tem Sim, outras coisas também, tem a parte motora, de coordenação motora também, né? é. Inclusive tem alguns pacientinhos que precisam entrar na fono e também na terapia Na ocupacional ao mesmo tempo, TO, né? Uma coisa parece que sim. ajuda a outra, né? Dependendo da criança, né? Quando ela tem principalmente um atraso global, a gente vê benefícios, né? São Só a fono. habilidades que se complementam, porque o que acontece no desenvolvimento da fala é muito interessante. Porque a criança, primeiro, ela tem uma experiência sensorial. Então, eu até Uhum. falo muito assim, quando eu vou fazer postagem sobre isso, que deixa o menino comer, deixa sujar, deixa pôr a mão na comida, deixa ele brincar na terra, porque isso tudo é desenvolvimento sensorial. Então, ele primeiro tem desenvolvimento Sim. sensorial, depois ele tem vivência motora, né? Ele experimenta o ambiente, ele quer lá pegar, ele Aham. quer ver, ele anda até lá, isso dá um boom para o aprendizado dele, porque ele tem autonomia, né? E depois ele Uhum. vai desenvolvendo a linguagem com essa vivência, com essa experimentação. E por Sim. que a gente insiste que é tão importante essa estimulação precoce da linguagem, Fabiano, nas crianças que não manifestam é, no tempo esperado? Porque a gente sabe que a linguagem é a base para o desenvolvimento cognitivo de funções mais avançadas. Então, a criança Uhum. que não teve a oportunidade de desenvolver a linguagem na época certa, ela depois na escola, para desenvolvimento da aprendizagem, da leitura, da escrita, do cálculo, ela pode ter mais dificuldade. Então, por isso a importância desse alerta de intervir no tempo certo, Uhum. para Não. potencializar um desenvolvimento futuro melhor para essa criança, né? Não, com certeza. E a intervenção precoce é fundamental, né? A gente vê, às vezes, né, isso a gente vê muito, principalmente na criança autista, do TEA, né, que tem transtorno do espectro autista. Antigamente, a gente atendia uma criança com suspeita de autismo e fala, não, volta daqui a 6 meses, faz isso, faz aquilo, volta daqui a 6 meses para ver se desenvolveu. Hoje em dia, a gente tende a classificar, às vezes, como dentro do espectro, mesmo que a gente não tenha certeza absoluta, a gente não tem suspeitas fortes, classifica para começar as terapias. Começa com fono, com terapia ocupacional, né, dependendo da criança, com psicólogo e tal. E aí, não é que é curou do autismo, mas é porque não era, é aquilo que você falou, Não era. talvez ia desenvolver a fala, né, mas com Terapia a potencializa, né? potencializou, né? E ajudou e acelerou isso para a autoestima da criança é bom e aproveitar esse momento que é o momento que o cérebro da criança tem mais potencial de aprendizado, né? Você sabe que tem alguns critérios que eu acho que é legal a gente distinguir. Por exemplo, Aham. a gente tem os falantes tardios. Muitas vezes, Ah, quando a sim. família pensa assim, ah, não, espera um pouco, é, ele talvez possa não ser nada mesmo e a criança desenvolveria a fala. Mas como Aham. saber? A gente não tem como saber. Então, Aham. características de um falante tardio. Ele desenvolve tudo, motor normal, aprendizado normal, ele reconhece tudo, ele só não fala. Mas a parte da linguagem dele é boa, da compreensão, da dedução. Como que eu vou saber que ele é um falante tardio? Só depois que realmente ele recupera isso sozinho. Ele fala mais tarde e Sim. depois ele desenvolve. Mas eu não tenho como Sim. saber, não tem um teste, não tem um exame. O segundo grupo, que é muito importante a gente distinguir, é o transtorno de desenvolvimento de linguagem. Esse termo, Fabiano, ele foi substituído há pouco, ele entrou agora há pouco tempo, em 2016, 2017. Antes a gente falava DEL, né? Distúrbio específico de linguagem. Específico da linguagem, Agora mudou, que a gente chama de TDL, transtorno do desenvolvimento de linguagem. Por quê? Porque é aquela criança que tem um transtorno da linguagem,
que não vai recuperar sozinho sem estímulo. Ele até pode depois recuperar, mas ele vai precisar de um estímulo, de uma intervenção. E é um transtorno persistente, quer dizer, o prognóstico dele vai depender realmente dele ser acompanhado, dele ser estimulado, para que ele depois desenvolva. Isso é tão frequente, Fabiana, a gente até assusta com as estatísticas. 1 a cada 14 crianças. Nossa, mãe, 14? E mais 1 a cada 14. Então, muitas vezes a gente está discutindo do autismo, mas o DEL, que era o DEL, né? Que hoje é TDL, é 5 vezes mais frequente. É pouco conhecido, pouco divulgado, então eu acho que é uma coisa interessante da gente divulgar mais, né? Pois é, eu não sabia que era tão frequente assim, não. É assustador, não é? É claro que o grau é variado, e a gente sabe que qualquer transtorno de fala e linguagem é mais comum em meninos do que em meninas. O TDL também é mais comum em meninos, né? Sim. Mas geralmente está associado ou uma dislexia, o que você falou da TO, que às vezes tem que mandar junto, né? Ou uma incoordenação motora leve, tem alguma coisa geralmente junto aí com o atraso da fala, que no falante tardio a gente não observa. O terceiro diagnóstico mais frequente aí junto é o de autismo, que a gente aí vai ver outras características da interação social, da hipersensibilidade, da perturbação sensorial, às vezes para introdução alimentar, às vezes com barulho, às vezes, né, com texturas, a questão do não desejo de interação, às vezes movimentos típicos, né, associados, às vezes interesse demais a uma rotina, se sair daquela rotina a criança fica irritada demais. Então o autismo já tem outras características, né, que são mais específicas. E o quarto grupo seria a apraxia de fala, que a criança não tem esses transtornos, mas tem uma dificuldade específica do planejamento motor para articular, para fazer os sons. Então, esse diagnóstico, ele é importante ser específico, porque as intervenções também são específicas, né? Sim. Você acha que aumentou nos últimos anos a quantidade de crianças com atraso na fala? A gente sabe que aumentou a quantidade de crianças com autismo, tanto por questão de diagnóstico, né, mais preciso, porque antigamente não era feito o diagnóstico, e também por outros fatores, a idade materna mais avançada, algumas coisas que já se sabe, algumas coisas que estão em pesquisa que não se sabe ainda, mas exceto de pacientes, né, porque acaba que o paciente autista com raras exceções, ele acaba que vai ter alguma dificuldade na fala, mas exceto os pacientes autistas, você acha que tem algum aumento, tem algum estudo que mostra um aumento realmente da questão da fala, ou é realmente porque a preocupação mudou e as pessoas estão mais atentas a isso agora? Porque eu tenho percebido muito paciente, não sei se é porque também eu estou ficando mais ligado nisso, mas né? assim, demais da conta. É raro um dia que eu não atendo uma criança, que eu não fico antenado na fala dela, assim, que tem que pôr uma observação no prontuário para reavaliar, entendeu? É raro um dia. Ô, Fabiana, eu fico tão feliz de ouvir você falando isso, você nem imagina. Não pela frequência, mas pelo seu olhar atento a isso. Porque eu acho que muitas vezes isso passa no segundo plano. A parte motor, o desenvolvimento motor da criança, geralmente chama a atenção de todo mundo. Olha, ele ainda não está andando, ele ainda não está sentando. Mas o falar, as pessoas em geral têm uma tolerância maior com os atrasos, então não, pode ficar tranquilo. Não, daqui a pouco desenvolve. Ih, meu filho... E como se isso fosse uma coisa esperada, né? E então, quando a gente tem o pediatra, eu acho que o pediatra tem papel fundamental aí, porque a família tem, né, essa referência, essa confiança. Quando tem um pediatra tem um horário igual ao seu, é uma maravilha, porque a gente vê realmente as chances dessa criança ter o suporte e o desenvolvimento que ela tem como potencial, né? A tempo, né? Então, eu fico feliz, não pela frequência, mas feliz pelo comentário, né? A gente fica sempre atento, né, a tudo, né? Uma consulta pediátrica, até dei uma aula para os residentes ontem de pediatria. Falei, uma consulta pediátrica bem feita é muito difícil, com menos de meia hora, 40 minutos, né? A primeira consulta, então, eu fico uma hora nela, porque é muito difícil, é muita coisa que a gente tem que falar, não é simplesmente falar de alimentação, se está crescendo,
né? A gente tem que falar de fala, avaliar e ver a criança brincando. Nossa, é que, né, a gente tenta fazer. E às vezes numa consulta a gente não consegue perceber, a gente tem que basear naquilo que os pais estão falando também, né? Acreditar naquilo que os pais estão falando. Uma outra pergunta que sempre não, mas chegou aí, muito aqui. aí só para eu te perguntar, só te responder da frequência que eu te interrompi naquela hora, eu acho que isso tem muito a ver com o diagnóstico que antes não tinha. Ah, sim. A questão das informações que antes as pessoas também não tinham, então elas não se preocupavam com isso, mas eu acho que tem a ver com o estilo de vida. O nosso estilo de vida mudou. A gente tem interferência das telas, tem crianças que brincam menos, tem crianças com menos interação social, convivendo com menos crianças. E isso tudo, no meu ponto de vista pessoal, não temos ainda estudos falando que o estilo de vida trouxe mais atrás de linguagem, não. Mas na minha percepção e analisando o cenário, eu vejo que as oportunidades de interação diminuíram, de brincar diminuíram, de exploração sensorial e motora da criança diminuíram, porque elas estão presas em apartamento, com poucas crianças convivendo. Então, isso tudo impacta no desenvolvimento da linguagem, da fala, né? Então, eu acho que tem muito a ver com o nosso estilo de vida. Não tenha dúvida, né? É isso mesmo, né? Eu acho que pode ser que tenha algumas outras explicações, mas isso aí já explica o fato de estar aumentando, né? O atraso da linguagem. A gente ainda não tem estatística, não, mas eu acho que vai muito por aí, sabe? Pois é. Mas tem muito estudo novo mostrando, né? Mostrando não, um estudo novo para sair, né? Que vai mostrar muita coisa de prejuízo das telas, não só para a fala, mas em todos os sentidos. Já tem estudo pronto, mas tem muita coisa em andamento, né? Eu acho que futuramente aí muita coisa vai ter que ser mudada, né? Talvez até né, em termos de uma orientação mesmo, de uma divulgação maior, não só os profissionais de saúde, mas a própria mídia né, se comprometer em fazer isso, né? Porque igual, né, antigamente podia ter propaganda de cigarro, e hoje em dia não pode. Né? Não é que não possa ter rede social, mas ter uma orientação, né? Limite o uso de tela até nos intervalos dos desenhos, uma coisa assim. E as próprias crianças, né? As próprias crianças. Eu tenho muito que a criança aprende tudo que a gente ensina. Tudo. Eu faço uns videozinhos de fantochezinho, né? Falando sobre dormir cedo, sobre comer, né? Tomar água, tomar coisa. É impressionante como depois que a gente faz aquilo voltado para a criança vê, né? Outro dia teve um pai, eu fiz um vídeo falando sobre dormir cedo e aí não podia ficar na televisão. Eu falei, não pode ficar na televisão, tablet, celular. Tem que dormir cedo. E os pais têm que dar exemplo. Eu falei, os pais têm que dar exemplo. Eu termino meu vídeo falando isso. Aí ontem um pai me falou assim, outro dia minha filha me chamou a atenção, porque ela estava indo dormir e eu estava mexendo no telefone, vendo televisão, não sei, e ela falou assim, o titio Fabiano lá falou com o Billy é o fantoche, que não pode ficar, tem que dar exemplo. Então a menina chamou a atenção do pai. É interessante. A Aline está falando aqui, que os fantoches salvam a vida dela. Pois é. Eu vou a Belane mais. perguntou, Fabiana, assim, colocar a criança na escola é bom, né? Para esse estímulo de linguagem. Eu acho que cada família tem sua escolha, né? Assim, tem toda uma questão que você tem que avaliar. Tipo, tem mais risco da criança adoecer, assim? Tem um bom cuidador para essa criança? Né? Isso tudo tem que ser colocado na balança. O que a gente não tem dúvida é que conviver com outras crianças é um potencial estímulo para o desenvolvimento da fala, da linguagem. Tem um estudo que fala assim, se a criança for conversar com um adulto, ela vai usar um canal, por exemplo, vem, ela vai te chamar, vem. Agora, se ela for conversar com outra criança, ela vai falar, vem, ela vai usar gesto, ela vai usar uma entonação, ela vai pegar o menino pelo braço, ela vai usar vários canais. Então, a comunicação entre crianças é mais multissensorial. Mais teatral, né? Mais potencializada, sabe? Então, isso é muito interessante para o desenvolvimento, conviver com outras crianças. Mas eu acho que cada família tem que avaliar os prós e contras. Por exemplo, quando você me fala assim, a menininha fica 6 horas na tela. Eu não tenho dúvida que para ela seria melhor, então, ir para a escolinha, né? Assim, já que não tem alguém que possa dar esse suporte, que possa estimulá-la. Então, a escolinha talvez seria uma opção boa para essa família, para essa criança.
Então depende Sim, muito da situação de cada família, né? Das opções que a gente tem, né? eu ouço essa pergunta todo dia. Doutor, deixo em casa, tem que trabalhar. Eu deixo em casa com a babá ou eu deixo na escolinha, né? O que fazer? Eu sempre falo, ó, põe na balança. Você tem que saber o ponto positivo e o negativo da escola, o ponto positivo e o negativo de casa. A primeira coisa que eu pergunto, a babá vai ser uma boa babá? Você tem certeza que ela vai estimular, vai sentar no chão para brincar com o seu filho, não vai ficar pondo uma chupeta na boca dela e ligar a televisão para ela ver? Ah, não, eu tenho inteira confiança nela, vai fazer isso. Beleza, talvez, dependendo da idade da criança, é mais seguro ficar em casa. Porque a escolinha a gente sabe que adoece um pouco mais. Mas é o que a gente vê na maioria dos casos, não é isso, né? É, Infelizmente, ficando em casa, vai ter televisão, vai ter isso, vai ter aquilo, não vai ter aquele estímulo. Então, a escola, pelo menos, vai ter a orientação, né? Vai ter acompanhamento de um profissional da pedagogia que é preparado para aquilo, que tem criatividade, né? Eu trabalho que numa tem escolinha que eu vou lá atividades atender. planejadas, Pois né? é, eu trabalho tendo numa escolinha aqui, eu fico impressionado, eu fico cansado só de ver as professoras, o tanto de criatividade, inventa brinquedo, pega uma caixa de papelão e faz mil coisas com aquela caixa. Eu olho assim e falo assim, gente do céu, como que esse povo tem tanta Cansei só de criatividade ver. assim? Cansa só de ver. E realmente eu tenho filho, é difícil. Esse fim de semana eu fiquei com Sim, a meus gente filhos, que a minha cansa. esposa cansou, minha esposa trabalhou, e eu falei, fiquei domingo com eles, falei assim, eu vou brincar com eles sem tela. Eu fiquei mais cansado do que o dia que eu dava 48 horas de plantão no Ô, pronto-socorro. Fabiano, Então, eu assim, falo, eu falo com o meu marido, Marcelo, não é assim, fácil. Marcelo, domingo à noite eu falo, Marcelo, eu precisava de mais um fim de semana para poder descansar. A Pois gente não é. sabe se é porque é isso mesmo, quando a gente está disposto a interagir, brincar com criança, estimular, a gente se Aham. sente cansado. E eu sei que isso é o Cansa, desafio de todos os pais, né? Assim, trabalhar o dia Pois inteiro, é. chegar em casa e ter que estimular. É desafiador mesmo, a gente entende. Desafiador. E aí, assim, né, não, você tem como ficar com seu filho, você vai estimular seu filho, beleza, dá para adiar um pouquinho a entrada na escolinha. Agora, se não, a escola é uma boa opção, não só para criança que tem um atraso, mas para prevenir esse atraso, né? Não tem dúvida. Agora que eu vi aqui, são 9h50, falta 10 minutos para a live encerrar. Tem uma pergunta que eu queria te perguntar, que eu queria te Claro, fazer, não só porque tem muito aqui, mas também porque às vezes eu fico na dúvida também, né? claro. É uma criança que, eu acho que dá para responder pelo menos mais essa, não sei se você tem alguma outra querendo, que talvez seja mais importante aí. Sobre gaguejar, né? Assim, porque tem criança que às vezes começa a falar, desenvolve até bem a fala e começa a gaguejar, e isso gera um estresse na criança, na família, né? A gente sabe que não tem dúvida, tá gaguejando e já manda para fono de cara. Mas e tem criança que começa a falar e gagueja, tem criança que às vezes já está com 2 anos e meio, falava super bem e começa a gaguejar, às vezes porque nasceu um irmãozinho na família, às vezes alguma coisa que gerou alguma insegurança na criança, muitas vezes é uma coisa que reverte, e aí fica na dúvida, tem um pai que gagueja, então você acha que tem alguma forma de prevenir isso, ou gaguejou tem que ir para fono mesmo? A gente fala que a gagueira na infância, a gente avalia como um semáforo. Eu tenho o sinal verde, que é aquela criança que está com uma gagueira típica do desenvolvimento. Como a criança está aprendendo a falar e às vezes ela ainda não tem a coordenação motora, a precisão motora suficiente para falar, ela tropeça nas palavras. Ela não sofre, Fabiana, ela nem percebe que ela está gaguejando. Quem sofre é o outro. O pai fica arrancando cabelo desesperado da mãe e o menino. Tá Geralmente tranquilo. ele gagueja mais quando ele quer contar uma coisa que ele está emocionado, que ele está vendo e quer mostrar, o carro está passando, mas ele não sofre, ele não tem intenção. Essa gagueira ela vai sofrer remissão em até 6 meses e ela não vai ter sinais paralelos. Amarelo. Sinal amarelo, quando a criança já consegue, a gente já consegue perceber alguns sinais de alerta ou de tensão nela, ou de desconforto, ou dela se incomodar, e esse período está mais lento, assim, de remissão, demora, vai, volta. Sinal vermelho, a gente tem sempre que avaliar riscos na família, se o pai gaguejou, se tem um tio que gagueja, se essa criança tem tensão na hora de falar, se ela percebe a gagueira e sofre e evita falar, e se esse tempo está mais prolongado. Ela pisca, ela mexe o ombro, ela já tem constrangimento, então a gente já sabe que provavelmente não é uma gagueira típica, é um sinal vermelho, essa criança precisa de acompanhamento. Mas o que a gente faz? A família está observando que a criança está gaguejando,
E tá durando um pouco, porque essa gagueira geralmente está em torno de 2, 3 anos, essa gagueira do desenvolvimento. Tá demorando um pouquinho mais, ou a criança está começando a incomodar, não custa nada, faz uma avaliação. É a mesma coisa do atraso da fala. Avalia, orienta, não fala que a criança está gaguejando, não ensina a falar direito, não completa para ela, finge que não está vendo. O pai e a mãe tem que usar a cara de paisagem. Assim. É isso que eu falo. Porque se ela manifesta atenção, a criança vai falar assim, fiz alguma coisa errada, falei alguma coisa errada, vou atencionar. Gagueira é um assunto complexo, a gente podia fazer uma live inteira só sobre isso, imagina. Mas assim, de maneira geral, eu acho que seria essa orientação. Tem um assunto, faltando Fabiana, 5 minutos para encerrar. Tem um assunto que eu recebi várias pessoas querendo que a gente conversasse sobre isso. Não vai dar para a gente explorar aqui, mas a questão da língua presa, né? Assim, é que uma dúvida comum também, você deve ter essa dúvida aí também, né? No consultório. Sim. Eu acho que depois nós podemos bater um outro papo só sobre isso. Se você estiver disposto, a gente pode combinar de fazer. Porque também é uma dúvida muito comum com os pais. É demais, né? Isso aí é uma dúvida dos pais, eu acho que é uma dúvida até dos pediatras, né? Quando encaminhar, quando fazer o piquezinho para tirar essa língua presa, né? A língua em coração, tem o teste da linguinha. Eu acho que isso aí dá uma live, né? Acho que a gente pode fazer. Marcar, então? É justamente o que eu ia fazer, já ia encerrar agradecendo e já fazendo o convite para a próxima live. E o tema, e a gente ia decidir o tema, mas você já tá decidido aí. Eu acho que é um tema muito bom, inclusive, eu vou convidar pediatras para assistir, que eu acho que é uma dúvida não só minha, uma coisa que antigamente eu mesmo falava, não, tranquilo, vamos observar, e hoje em dia eu já estou assim, menos tolerante com a língua presa do que eu era antes, né? E até quando a gente pode observar, né? A gente pode trazer até algumas fotos para mostrar. Fica bacana, pode ser. Aí a data você define depois. Não vamos falar de uma vez, não, que às vezes, né, falando aqui ao vivo, depois não dá para ser a data. A gente combina em off e... Eu acho que seria um assunto muito importante da gente discutir, se você tiver disponibilidade, eu teria muito interesse, porque eu vejo muita aflição assim, das famílias, dos pais, e algumas dúvidas dos profissionais também, às vezes pediatra, às vezes dentista. Como faço, né? Assim, quando encaminho, quando não. Então, eu acho que a gente pode trazer alguns parâmetros aí. E essa troca interdisciplinar, eu acho que ela é muito rica para a gente, né? E queria agradecer demais a oportunidade que você está me dando de falar desse assunto que eu amo tanto aí para os seus seguidores, para as famílias que te acompanham. E fico muito feliz de ver uma pessoa igual você, um profissional tão competente, tão aberto para essa troca. Fiquei, assim, muito lisonjeado com o convite, muito agradecida. Eu tenho que agradecer, muito obrigado mesmo. E assim, eu fico até emocionado de falar com uma pessoa do seu gabarito, né? Que todo mundo elogia, todo mundo só fala bem, né? E não é à toa, né? A gente vê aí pela fala que, né, eu tenho certeza que todo mundo vai ter adorado essa live aí. Quem não viu vai assistir, porque fica nos stories até 24 horas, né? E depois eu vou colocar no YouTube também. Mas eu te agradeço demais, né? Desejo uma boa noite e já fica marcada a próxima. Só falta a gente definir a data, o assunto já tem. Combinado. Muito obrigado, tudo de bom. E obrigado a vocês aí que assistiram, que participaram, né? Tem gente que às vezes não conseguiu responder, a gente não conseguiu responder as dúvidas de todos. Geralmente na sexta-feira, 7h30 da manhã, eu volto, fazendo tipo um resuminho do que foi falado, e eu vou tentar responder mais alguma dúvida aí. O que eu não consegui responder na sexta-feira, eu pergunto para a Luciana aí, para ver se ela me dá um auxílio. E aí, Fabiano, vou fazer as próximas postagens aí no Instagram sobre esse assunto, lá no meu Instagram, porque eu acho que eu posso complementando aquelas respostas que a gente não teve a oportunidade de conversar aqui. Então, me comprometo a fazer algumas postagens sobre o tema aí nos próximos dias. Muito obrigado, te agradeço demais. Eu que agradeço, tá? Um abraço, boa noite. Um abraço, fica com Deus, boa noite. Amém, boa noite, obrigada.